Para tudo, vamos lá. Vamos saber quem. O GE acabou de soltar a informação de quem viajou para o jogo lá em La Paz. O pessoal já está embarcando para a Bolívia, já estão no aeroporto, já sabemos quem vai nesse bonde lá para La Paz. Sabemos que o Renato não vai, né? Porque o Renato ele passou por uma ablação em 2020, semelhante ao que o Paulo Henrique Ganso se submeteu. Então foi recomendado que ele não subisse até La Paz, que são 3.600 metros. Não foi uma recomendação, não foi vetado, né? Foi uma recomendação médica. Ele não quis arriscar, tá mais que certo. Então, quem vai comandar a equipe é o Alexandre Mendes. Mas ele mandou uns reforços para lá, uma rapaziada. Alguns ficaram no Rio de Janeiro para trabalhar com o Renato, focando no jogo contra o Atlético na Arena MRV. Eita! Estão na gramado sintético, então foram preparar a equipe para esse jogo do Campeonato Brasileiro, né? Estão priorizando o Brasileirão, mas alguns jogadores mais experientes foram para a partida e não vai ser um time tão jovem assim, inexperiente. Até o número de garotos relacionados para esse jogo diminuiu. Estou vendo aqui, não tem mais jogador experiente do que garotos da base. Então vamos lá, vamos para os relacionados. Vamos lá, Hércules viajou. Então o Hércules foi relacionado, está indo lá para a Bolívia. Outro jogador experiente, Guga, lateral direito, também foi para La Paz. O René, que tem sido reserva do Fuentes, tá? 2 jogos que ele fica no banco de reservas. Então mostra que o Fuentes é o titular da lateral esquerda e mostra que o Renato quer que o René ganhe ritmo de jogo, assim como o Guga. Então os 2 laterais, nesse momento reservas do Fluminense, viajaram para La Paz. Então não teremos garotos na laterais. Até o Fidelis não foi relacionado, nem o Wagner também ficou de fora da relação. Então René e Guga devem ser os laterais direitos titulares. Uma zaga experiente, né? Porque Guga na direita, René na esquerda, Thiago Santos e Manuel fazendo a dupla de zaga. Setor defensivo são de jogadores mais experientes. E o Hércules, né? O Hércules é um jogador ali que ele ficou de fora naquele jogo contra o União Espanhola, lá no Chile. Quem jogou naquela oportunidade foi Bernal e Nonato. O Nonato ficou de fora. O Nonato não viajou. O Nonato, o Keno também ficou de fora e o Everaldo não foram relacionados. O Everaldo era natural, era normal que isso acontecesse, porque só tem ele de centroavante, não vai arriscar. O Keno está brigando pela titularidade. O Keno ficou até de fora do outro jogo. Eu achei estranho o Keno não ter ido. Mas a justificativa para o Keno não ser relacionado para o último jogo, para a última partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro contra o Sport, foi que ele tinha uma sobrecarga para não estourar a parte física dele. Então não justifica não ter levado ele para lá e jogar na altitude, né? Mantém ele aqui, já que ele tem essa sobrecarga aí no músculo. Então o Keno novamente foi poupado. Então por isso que ele está fora. E o Nonato está passando pela cabeça do Renato utilizar ele como titular, ele ser titular daqui para frente. Então justifica ele ter ficado no Rio de Janeiro. O Serna foi, porque eu estava vendo aqui os relacionados para o ataque, o Serna pode ser testado como falso 9, e esse jogo lá na Bolívia seria interessante para o Renato observar. Tanto que o gol de empate contra o Sport foi um cruzamento do Arias, o Serna se antecipou e marcou de cabeça. O Fluminense precisa de centroavante. Então é uma oportunidade para o Serna aproveitar e também para reforçar um pouquinho o ataque, que eu vi aqui está bem problemático esse ataque lá na Bolívia. Já vou passar os relacionados para vocês. Então, confirmando, Hércules, Guga, Isaac, Renato Augusto, Isaac foi relacionado, Riquelme não, Isaac foi para a Bolívia, Renato Augusto, que é outro também que pode ser utilizado como falso 9 e também na armação do jogo, também foi relacionado. Eu acho que o Renato Augusto não vai começar jogando, deve entrar no segundo tempo.
mas é um jogador experiente, vai dar uma moral para a rapaziada lá. René e Serna, esses são os reforços, bem aspas, tá? Para esse jogo lá na Bolívia. E reforçando, Nonato, Keno e Everaldo ficaram no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando de Nonato? Estou falando de Keno e de Everaldo, porque o Nonato, o Keno e o Everaldo foram com aquela rapaziada, com a garotada, jogar contra a União Espanhola lá no Chile. Quando o Renato também não acompanhou a equipe, quem comandou foi Alexandre Mendes, e esses 3 jogadores foram junto com os garotos. Mas dessa vez não, ficaram aqui no Rio, porque são titulares, né? Então vamos lá, vamos para os relacionados para esse jogo? Então vamos lá. Vitor Eudes, Gustavo Ramalho e o goleiro Kevin, que é da base. Laterais, Guga, Léo Jance volta a ser relacionado, ele que ficou um tempo afastado no departamento médico, e recebeu uma pancada na perna, e se recuperou e volta a ser relacionado. Então Guga, Léo Jance e René foram para a Bolívia. Zagueiros, Thiago Santos, Manuel, os 2 garotos da base, Caio Amaral e Davi. Volantes, Bernal, Freitas, é a novidade, volante Freitas, Hércules e o Wallace Davi. Então de volante tem 2 garotos, tem o Freitas e o Wallace Davi. Meias, Isaac, Lescano, Renato Augusto e Thiago Henrique, que é da base. Atacante, aí eu achei um pouquinho pesado para mim. O Kelvin, o Tanque, que é o centroavante titular do Sub-20, Serna, Lavega e Paulo Baia. Cara, para encontrar, seria interessante, com essa opção de atacantes, Kelvin, Serna, Lavega e Paulo Baia, são 4 atacantes. Seria interessante ele optar por um 4-4-2. Botar mais um jogador no meio de campo, né? Colocar o Isaac jogando com o Bernal, com o Hércules, Renato Augusto e só 2 atacantes, porque tá bem fraquinho esse ataque do Fluminense, né? Paulo Baia, o Kelvin é um ponto de interrogação, jogar no Sub-20 é uma coisa, mas jogar nos profissionais é outra. Lavega entra pouco em campo. Vamos ver. E poucos garotos, né? Dessa vez diminuiu o número de garotos da base nos relacionados. Tem só o goleiro Kelvin, o lateral esquerdo Léo Jance, não sei nem mais se, acho que está até com os profissionais já, está sempre, só não foi relacionado nos últimos jogos por causa da pancada. Caio Amaral e Davi, os zagueiros. O Wallace Davi volta a ser relacionado, ele que estava lá no Sub-20. Thiago Henrique, Kelvin, o Tanque, e também tem outros, o volante Freitas. Então, somente esses garotos relacionados para o jogo lá em La Paz. Então, tá aí. Vamos imaginar aqui um time, uma escalação com esse grupo de jogadores que viajaram. Vamos lá, vamos ver se o time fica forte. Acho que eu fiz aqui um esboço. Vitor Eudes, o goleiro, na lateral direita o Guga, a dupla de zaga com Thiago Santos e Manuel. Na lateral esquerda, o René. Uma zaga experiente. Volantes, Hércules e Bernal. Hércules era titular, né? Então, acho que não tem problema. Bernal também é um jogador que a torcida pede muito. Deve ser o primeiro volante, o Hércules o segundo mais avançado. Dividindo as ações ali no meio de campo. Tem a opção do Lescano, que jogou lá no Chile como titular. Pode repetir a dose, ele vem jogando bem. Tem o Isaac e o Renato Augusto como opção para o meio de campo também. O trio de ataque, que está difícil de escalar. Deve ser o Serna na ponta direita, o Kelvin, o Tanque, como centroavante, e o Paulo Baia na ponta esquerda. Ou o Serna na ponta esquerda, Paulo Baia na ponta direita e o Kelvin. Também tem a opção, como eu falei, de Renato Augusto de falso 9, o Serna de falso 9, aí entraria o Lavega. Esse ataque aí tá difícil de escalar. É um ponto de interrogação quem vai ser o centroavante para essa partida. Mas a opção de lado tem o Lavega, Paulo Baia e o Serna. Vamos ver. O meio de campo já está mais ou menos desenhado. A zaga, a gente já sabe quem vai jogar. Esse trio de ataque aí que vai... Tem as opções, tem a opção de botar somente 2 atacantes e 4 jogadores no meio de campo. Diz aí qual a sua melhor
opção aí pro ataque do Fluminense para esse jogo contra o São José pela Copa Sul-Americana. É a quarta rodada, né? Depois o Fluminense tem 2 jogos no Maracanã contra o Once Caldas e o União Espanhola, mas seria importante o Fluminense pontuar lá na Bolívia. O time boliviano não tem se dado bem lá na altitude, né? Empatou contra o Chile, com o time chileno, né? O União Espanhola, e perdeu para o Once Caldas. Tomara que perca ponto também para o Fluminense. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!